Paz do Senhor Jesus Cristo. Sabe que consolava os crentes da igreja primitiva? Quando eu digo assim, da igreja primitiva, é a igreja ali no tempo dos apóstolos, depois da ressurreição de Cristo. Aqueles que ficaram, a princípio, divulgando a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que ele era o Messias, que ele havia sido morto, mas ele também havia ressuscitado. Consolava os crentes daquela época, ao meio a tanta perseguição, tanto de Roma, como dos próprios judeus da doutrina farisaica. Não eram as coisas deste mundo. Não era carro, não eram mansões, não era popularidade, não era destaque, não era congresso, não era festas, não era título, não era posição social, nem posição política e nem ministerial. O que consolavam os crentes naquela época era a vida eterna. Paulo, em uma questão da igreja, os crentes estavam muito tristes com as pessoas que haviam morrido e eles estavam preocupados, não sabendo com clareza o que aconteceria depois da morte. E Paulo trouxe a revelação que os que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro, e depois aqueles que estivessem vivos em sua volta seriam transformados, num piscar de olhos, seus corpos seriam transformados, eles seriam arrebatados. E Paulo dizia que os crentes deveriam consolar os crentes com essa mensagem, com a mensagem da salvação da alma, com a mensagem da eternidade, com a mensagem de Cristo ressuscitado. Os apóstolos, eles passaram muita luta contra os judeus e também contra os romanos, porque os romanos não reconheciam o reinado de Cristo e também os judeus também não reconheciam. E os apóstolos pregavam contra a doutrina judaica. E isso gerava muita perseguição contra eles. Você se ouve muito pouco pregar contra a doutrina judaica, né? Existe até uma exaltação, uma idolatria com a nação judaica, né? Mas a nação judaica salva para Deus é os arrependidos convertidos em Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas. Esses são a descendência de Abraão, os que creram, os que creriam e os que creem. Tanto é que Jesus chamou os fariseus, saduceus, filhos do diabo, porque eles não estavam crendo nele como Cristo, como único Senhor e Salvador. Por consequência, não poderiam ser descendência de Abraão, porque Abraão creu. Ele creu no novo céu, na nova terra. Ele teve visões extraordinárias do futuro, né? Porque o Deus não esconde nada dos seus servos, dos profetas, as coisas vindouras, né? Muitas coisas que se acontecem hoje é surpresa para quem não tem a doutrina de Cristo como único Senhor e Salvador, mas os acontecimentos que acontecem no dia de hoje não são surpresa, porque o crente salvo em Cristo, ele não está em trevas, ele está na luz. Luz é esclarecimento, luz é sabedoria, é ciência, é conselho, é fortaleza, é conhecimento, é temor de Deus. Então, luz traz claridade das coisas. A escuridão, ela não deixa a pessoa ver um palmo à frente dos seus olhos. Então a claridade, ela traz visão das coisas. Então os homens de Deus, eles tinham visão das coisas do Senhor. E hoje há algumas denominações, algumas congregações, alguns evangélicos, alguns crentes, a visão deles de consolo é uma visão material, de popularidade, de destaque, né? Quando um crente está passando uma luta, uma adversidade, uma pessoa não tem oportunidade para pregar, ou algo parecido assim nesse sentido, as pessoas, elas falam assim, o seu tempo vai chegar, como se pregar em congresso, pregar em festa, né? Tá sempre ali na frente da congregação pregando ou ensinando. Eles consideram isso como exaltação,
né? Como glória, como honra, como louvor. Mas até pode ser, mas não é da doutrina do reino e da justiça de Cristo, né? Porque isso é limitado a essa vida, ao contexto terreno. Então, as consolações que os crentes dessa época eles trazem são esses tipos de consolações, né? Deus vai te exaltar, mas num contexto terreno, num contexto de destaque, num contexto de título, né? Num contexto de popularidade aqui na terra. Então, eles se consolam e consolam com essas mensagens. São poucos que são consolados com a vida eterna, e são poucos que transmitem o consolo da salvação da alma, né? Então, são sinais que não receberam ainda o novo nascimento do Espírito Santo, né? Porque ainda vivem num contexto terreno, né? Quem é da terra busca consolo da terra. Quem é do céu busca consolo do céu. Quem é da terra é consolado com coisas da terra. Quem é do céu é consolado com coisas do céu. Quem é da terra é consolado com coisas passageiras, momentâneas, materiais. Quem é do céu é consolado com coisas celestes, espirituais e eternas. E muitos não entendem esse evangelho que eu estou falando aqui. Pastores, obreiros, professores de escola bíblica, pregadores e cantores, eles não entendem. Eles até acham, entre aspas, bonito, o que faz algum sentido, e repetem. Eles repetem muitas vezes esse tipo de mensagem, mas eles mesmos não creem. A vida deles, o cotidiano deles, mostram que eles estão mais interessados em coisas aqui da terra e materiais do que coisas espirituais, com as coisas do alto. Já tem pessoas que você chega, que ele está passando uma luta, e você fala do consolo espiritual para ele, da salvação da alma, e ele fala que não quer, ele quer ser consolado aqui, ele quer vitória aqui. Então, mais um sinal, né? Mais uma evidência de uma pessoa que ainda não compreendeu o que é a salvação da alma, que não compreendeu o que é a morte de Cristo, não compreendeu o que é a ressurreição de Cristo. É uma pessoa ainda terrena, ainda vive conforme o mundo, porque o mundo busca esse consolo. Jesus falou para nós não ficarmos ansiosos pelo comer, pelo vestir, porque são coisas que nós necessitamos, porque nós estamos ainda no corpo material, no corpo humano, né? Mas ele falou que quem ficava ansioso por essas coisas eram os gentios. Gentios no contexto daqueles que não creem, daqueles que não faziam parte da fé em Cristo como único Senhor e Salvador, que não tinham confiança no céu. Então ele falava que quem ficava ansioso pelas coisas dessa terra é o povo que não conhecia a Deus em Cristo, nele mesmo. Está lá no livro de Mateus, do capítulo 6. Então, a gente olha hoje que todo consolo, em muitas mensagens, muito ensino, é no consolo da doutrina judaica, que é uma doutrina sem Cristo como único Senhor e Salvador. É uma doutrina que não tem a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? Eles até falam de um Salvador, mas não aquele que já morreu e ressuscitou, um que ainda virá. E esse que ainda virá, ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Porque o anticristo ainda se manifestará, mas o espírito dele, o espírito do engano, já está operando, isso nos filhos da desobediência. Porque você crê em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, é obediência. E todo aquele que não crê em Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, está em desobediência. O espírito do anticristo opera nessa pessoa. Aqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, o que está operando nele é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que traz desse convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que nós somos pecadores, que tem um juízo para quem vive no pecado, mas tem uma justiça de salvação para quem crê em Cristo como único Senhor e Salvador, que é o perdão, que é a justificação, né, dos pecados, né? É a santificação pelo seu Santo Espírito, levando a pessoa ao convencimento maior do caminho, da verdade e da vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. E há uma diferença muito grande da igreja primitiva para a igreja de hoje, porque honra os crentes é ser exaltado, é ser glorificado, é ser honrado, né, por homens,
pelas autoridades do mundo, pelo próprio mundo. E para a igreja primitiva, para os crentes, era justamente o oposto. Para eles, ser honrado por Deus era passar luta, era passar adversidade, era passar perseguição, era passar espancamento, era passar aprisionamento. Então, o contexto de honra para os crentes que nasceram do Espírito Santo é totalmente diferente dos crentes que não nasceram do Espírito Santo. Eles estão buscando uma glória, uma honra, um louvor aqui terreno. Os crentes que nasceram do Espírito Santo, eles não estão buscando ser louvados, ser honrados, ser glorificados aqui pelos homens. Senão eles nem pregariam o que eles pregaram. Senão eles nem viveriam o que eles viveram. Ao ponto de serem rejeitados, ao ponto de serem espancados, ao ponto de serem presos. Se vocês olharem o contexto dos vídeos que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, ele não é de alguém que está buscando congresso, não é alguém que está buscando festa, não é alguém que está buscando ser convidado. Você não vê telefone meu divulgando agenda. Eu não estou pedindo seu dinheiro no contexto financeiro. Eu não estou te pedindo seu dízimo, não estou te pedindo sua oferta. Então, na realidade, os lugares que eu sou convidado para pregar, eles nem vê essas mensagens, talvez se vê, nem me convidariam para pregar. Você está entendendo? Então, você não pode dizer que as mensagens, os vídeos que têm sido divulgados no contexto de enriquecimento, não é no contexto de fama, de popularidade. Entendendo? Você não vê onde é que tem aí eu oferecendo algum número para você me convidar para pregar. Onde é que tem aí algum número de alguma conta para você depositar qualquer tipo de oferta, você depositar o seu dinheiro. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não quero a sua exaltação. Eu quero a salvação da sua alma em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador. Esta convicção sua. Porque eu já tenho a minha convicção, mas a minha convicção não te salva. Você tem que ter a sua própria convicção, que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da alma. Você é um pecador, que você necessita de perdão. E eu quero te dizer que Cristo tem esse perdão para te dar, porque Cristo não está morto. Ele já ressuscitou e vive para sempre. E todos aqueles que crerem na mensagem do Cristo também viverão para sempre. A paz do Senhor Jesus e boa meditação, mais uma vez, das coisas do alto.